Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa sexta aula do Projeto Jade. Se você está assistindo essa aula, esse vídeo pela primeira vez sobre o Projeto Jade, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, as aulas desde o começo, né, para ir pegando a progressão que a gente está estudando, e que participe do nosso grupo de acompanhamento, que é às segundas-feiras, às 7 da noite, pelo Zoom. Aí você pode entrar em contato com a gente aqui no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá legal? Então, para quem está seguindo a progressão, vamos começar aqui a nossa sexta aula. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui dentro do nosso estudo, então, estamos chegando, né? Estudamos 5 aulas aí falando bastante de alimentação, entendendo qual estratégia é melhor para o nosso corpo, uma estratégia que o nosso corpo se sinta saciado e a nossa mente funcionando bem, para chegar agora com a alimentação já alinhada, com a estratégia clara, a gente poder falar de jejum que é o maior remédio da humanidade, é o maior remédio à disposição nossa, dos seres humanos. E aí a ciência está cada vez estudando mais o jejum intermitente, descobrindo muitos benefícios que comprovam isso que as medicinas antigas já sabiam e que muitas correntes espirituais também sempre recomendaram, né? A gente ter esse momento de jejum, que ele trabalha não só no corpo físico, mas também na mente, também nas emoções, também nesse contato com o nosso eu superior. Então, estou muito feliz de chegar até aqui, de passar pela alimentação. E quando eu tive a ideia do Projeto Jade, eu pensei nos pilares da saúde e um projeto que pudesse chegar para todos, né? Então, temos essa ideia no Projeto Jade, que se chama Inclusão Radical. Todo mundo que quiser transformar a sua alimentação, é só se inscrever no projeto e começar a participar. E que fosse simples, né? Porque eu trabalho com os cursos de detox, que aí limpa cada órgão tem a sua forma de trabalhar. Mas aqui para o Jade a gente precisa de algo mais simples, né? Qual que é os pilares da saúde? Então, depois que a gente ajusta a alimentação, a gente começa a estudar esse que é o maior remédio que existe, que é esses períodos sem comer, né? E como um terceiro pilar, dentro do nosso estudo da saúde, a gente vai falar depois de desparasitação, né? Então, eu acredito que com a alimentação, com o seu microbioma intestinal limpo e com esses períodos que você fica sem comer, você tem a base da sua saúde bem sólida, bem estável, né? E hoje vamos começar a falar de jejum, então. Mas antes, né? Estou aqui, né, reprisando essa imagem já faz 2 aulas, para você lembrar, né, que a gente tem o nosso café da manhã bem baixo em carboidratos, o mínimo possível. O almoço vai abrindo aí para a gente usar os carboidratos mais limpos, né, que tem uma digestão mais lenta, então não vai dar um pico glicêmico e queda glicêmica, que é o que acaba atrapalhando toda a nossa energia, na nossa vitalidade, né? E aí no jantar, já perto da hora de dormir, você vai aí um pouquinho mais para um aumento de carboidrato, com algumas exceções para um dia você comer uma pizza, que também é legal, né? Então, acredito que a gente tem aqui uma fórmula bem legal, né? Sem repressão, mas bem inteligente, em harmonia com o seu corpo. Agora, para completar o resumo
aqui da alimentação, eu preparei. Estou bem orgulhoso aqui que fui eu que fiz essa pirâmide. Ficou bem bonita. Achei que ficou bem bonita. E é uma simplificação de uma pirâmide que eu já estudei. Também quis simplificar ela. Então, são 3 categorias aqui, né, que eu estou sugerindo para a gente ter essa base da pirâmide nos vegetais, né? Então, nas folhas, nos legumes, nas hortaliças, né? Tudo isso que vocês estão vendo aí na base, que é o que vai nutrir a gente de vitaminas, que é o que vai nutrir principalmente o nosso microbioma também, que a gente vai estudar na próxima aula. E aí, junto com essa base, né, tudo que a gente vem estudando sobre os melhores combustíveis para o corpo. Então, estamos falando de 40% vegetais e 40% proteínas e gorduras boas. Então, aí a gente tem tudo que a gente vem estudando, né? Abacate, coco, óleo de coco, manteiga, leguminosas, castanhas. Tem ali o chocolate também, que seria, né, um chocolate de verdade, com manteiga de cacau e massa de cacau. Tem peixe, tem as outras carnes para quem come, tem ovo, tem os feijões, tem os queijos curados, né? As azeitonas, o azeite de oliva. Então, uma família aí também bem ampla, né? Para a gente ter como nosso principal combustível. Então, combinando essas duas, a gente tem praticamente aí quase tudo que a gente vai comer, o nosso foco principal de alimentação, né? E aqui no topo da pirâmide, a gente tem as frutas. Reparem que eu coloquei as frutas as menos glicêmicas. Então tem a romã, o limão, o maracujá, a goiaba, o mirtilo, a framboesa, o morango, a melancia que é doce, mas como ela é muito aguada também, ela não é glicêmica. Elas estão mais na base dessa pirâmide superior, né? E aí depois tem as frutas mais doces no topo. Então essas frutas mais doces, principalmente, é para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Só lembrar que elas não são um milagre na nutrição, não é o que a gente comer 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, acaba sendo muito açúcar. Então, tem elas também, são frutas, têm vitaminas, são maravilhosas, mas pensar nelas com um pouco de moderação. Essas aqui de baixo não precisa pensar tanto com moderação, porque são as menos glicêmicas. E a gente tem os carboidratos limpos, a mandioca e o arroz, que a gente já estudou de, né, como cozinhar eles para virar amido resistente. Tem a aveia. Aqui nas proteínas e gorduras boas também tem as sementes. Aqui nesse desenho tem, na verdade, esse desenho é de gergelim, né, mas representando todas as sementes, que são girassol, gergelim, chia, linhaça, semente de abóbora, os pseudocereais, que é a quinoa, o trigo sarraceno, o amaranto, né? Tem aqui também uma família grande das sementes. E aí aqui tem a aveia, tem a batata doce, tem o pão de fermentação natural, que a gente está estudando também. Então, acredito que esse é um bom resumo, né? Então, quando você olhar para o seu dia ou mesmo para a sua semana, né? Para você pensar em estar mais ou menos alinhado, né? Com bastante vegetais, com bastante proteína e gordura boa, em todas as refeições, né? E também incluindo frutas, carboidratos limpos. Aqui na pirâmide não estão os carboidratos mais glicêmicos, né, que eu coloquei lá como carboidratos de exceção, porque são exceções, né? Então a base, o dia a dia da sua alimentação, eu sugiro que seja aí dentro da sua individualidade, mais ou menos como está apresentado
passado aqui. Legal. Então, esse é o nosso último slide de alimentação. E aí vamos começar a falar sobre, eu falei, né, o maior remédio da humanidade. Por quê que o jejum é tão milagroso assim, né, para a nossa saúde? Então, quando a gente está sem comida, o corpo ele entende, dentro da nossa programação primitiva, pré-histórica, que ele precisa ter mais clareza na mente, porque talvez esteja acabando o alimento no ambiente. Então, ele começa a aumentar a produtividade mental. Ele libera um hormônio que chama grelina, que faz o cérebro funcionar melhor. Então, quem começa a fazer jejum, nos primeiros dias já recebo feedback das pessoas falando: nossa, meu cérebro está funcionando super bem, estou tendo clareza, estou tendo produtividade mental. Então, isso é uma consequência assim, bem fácil de ver do jejum. Outra coisa que a grelina faz também é fazer o corpo ficar mais forte, porque o corpo entende, né? Vou precisar ter novas ideias e vou precisar executar, né? Vou precisar ir atrás dessa comida nova. Então, realmente faz aumentar a massa muscular, né? Principalmente se você estiver comendo proteínas e gorduras boas e estiver se exercitando. Ele favorece aumentar a massa muscular, massa magra, e queima gordura, né? Usa gordura também aí como combustível. Depois tem a autofagia, que é um processo que está sendo muito estudado, vocês podem ler mais a fundo no Google, que basicamente começa a reciclar as células velhas e usar esse material de reciclagem para criar células novinhas, que vai rejuvenescer os nossos tecidos, né? Que vai ali também reparar o cérebro, reparar os neurônios danificados. Né? Nesse processo de jejum, o corpo consegue se organizar, onde está intoxicado ele consegue eliminar, e isso vai diminuindo a inflamação, vai aumentando a vitalidade. Né? Tudo isso que eu estou falando é até simples de deduzir, né? A gente entrou ultimamente, assim, há poucas gerações, na crença de que se você não comer de 3 em 3 horas, você não vai ter energia, você vai, né, saco vazio não para em pé. Mas se isso fosse verdade, a gente já estaria extinto há muito tempo, né? O ser humano chegou até aqui justamente porque a gente tem essa programação. Quando não tem alimento, eu desperto, né? E as tradições, as medicinas antigas perceberam isso, né? Sempre recomendaram o jejum, e as tradições espirituais também têm essa ligação com o jejum, que é o momento que você vai concentrar toda a sua energia na direção que você precisa. Então, estou falando aqui emocionado, porque eu sou fã dessa ferramenta, né? Faz toda a diferença na minha vida. Os meus períodos em jejum são os períodos de maior qualidade que eu tenho na minha vida, qualidade mental, física, espiritual e emocional. E algo interessante, né, que a gente está estudando a insulina, os picos glicêmicos, é que durante o jejum o corpo aumenta a sensibilidade à insulina. Então, ele lida melhor depois que a gente sai do jejum, quando for comer, ele lida melhor com o pico glicêmico, lida melhor com o carboidrato. Então, aí eu estou colocando alguns, tá? Eu fiz um resumo dos benefícios aqui. Vocês podem procurar, vai ter muitas páginas com muitos estudos comprovantes cientificamente o jejum intermitente, tá? Então, vamos passar aqui para o como, né? O que a gente faz, né? Então, a primeira proposta aqui dessa aula do Jade é você começar a experimentar fazer o jejum de 12 horas por dia, somando o tempo que você está dormindo, que é 8 horas mais ou menos, então são só 4 a mais.
Por exemplo, se você jantar às 8 da noite, o seu desjejum, né, o seu café da manhã seria às 8 da manhã. E você ficou 12 horas sem comer. Você jantar às 7 da noite, café da manhã às 7 da manhã. 6 da tarde, 6 da manhã. Tá? Fica esse período. E o que é muito importante durante o período do jejum que você estiver acordado ou acordada é manter o corpo bem hidratado, tá? Com água ou com chá. Então, nesse jejum, eu não estou recomendando café. Eu sei que tem alguns jejuns que falam que tudo bem tomar café, mas nesse jejum intermitente de 12 horas seria só com água ou infusões. Aí na semana que vem eu vou propor a gente aumentar para 16, mas vamos aos poucos, né, fazendo essa progressão, percebendo os efeitos no seu corpo, né? Eu gostaria de mostrar também algumas contraindicações, alguns alertas, né? Para quem tem fadiga adrenal, para quem tem gota, diabetes, refluxo ou azia, para menores de 18 anos, para grávidas e lactantes. É preciso consultar com um profissional de saúde antes de fazer jejum intermitente. Se você está tomando algum medicamento, também é legal consultar com o seu médico. E para todos, né? O jejum, ele é muito bom, mas é legal sempre você testar na sua individualidade e ver se está caindo bem. Uma coisa que eu posso dizer é que a gente, com a alimentação que a gente já está fazendo, é muito mais fácil fazer jejum. Porque a grande dificuldade do jejum é quando a gente está comendo muito carboidrato, aí está dando pico e queda glicêmica. Quando você para de comer, o seu corpo está pedindo, está implorando por um açúcar simples. E aí o jejum acaba sendo uma tortura. Então, por isso que eu trabalhei dessa forma. Essas primeiras 5 aulas, a gente só alinhou a alimentação e agora estamos entrando nesse remédio aí que transforma mesmo, né? Transforma a nossa saúde, que é o jejum. Então, bem simples, essa semana é manter a rotina de glicemia estável durante o dia e experimentar com o jejum de 12 horas. A gente se vê então na próxima aula e que vocês tenham lindos momentos de jejum.